Estaremos dando início, nesse momento, à audiência pública do Plano Plurianual 2014-2017. Gostaria que sentassem e ouvissem. Última chamada. O Plano Plurianual 2014-2017. Nesse momento vai estar sendo passado tudo o que é para acontecer no governo de 2014 a 2017, levando em consideração a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual. Então, todos os gastos, hoje é apenas um plano. Hoje é apenas um plano, onde tudo que estiver lá, um exemplo, aonde aparecia a palavra creche, por exemplo, nesse momento ela é só um plano. Depois, a partir do ano que vem, que ela passa então a ser definida quais são os locais aonde ela vai estar acontecendo. Por isso mesmo, Plano Plurianual, 2014-2017. As pessoas que estiverem, e os vereadores, têm 5 dias úteis a contar do dia de hoje, para fazer as emendas. Então, tudo aquilo, eu vi que lá no Plano Plurianual apareceu a palavra pavimentação asfáltica. Então, eu posso querer saber se a minha rua está sendo contemplada com essa pavimentação. Então, são esses 5 dias que poderão ser utilizados para fazer as devidas emendas. Então, começando a partir de agora, se alguém tiver qualquer sugestão, anota e repassa depois para os vereadores. Muito obrigada. Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece amplo acesso público, inclusive por meio eletrônico, PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual, prestações de contas e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, audiência pública, acompanhamento das metas, participação popular no processo orçamentário. Transparência. Tornar público tudo o que é público. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece amplo acesso público, inclusive por meio eletrônico. O que seria da incumbência da Câmara Municipal de Rio Negrinho? Manutenção das atividades do Poder Legislativo, aquisições de veículos, ampliação e manutenção do prédio da Câmara Municipal, contratações de serviços de publicação e divulgação dos atos administrativos, implantação da assessoria parlamentar, contratação de assessoria técnica, construção do anexo da Câmara, implantação de informativo Câmara e confecção de cartilhas sobre o Poder Legislativo. Do Gabinete do Prefeito, manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, aquisição de veículos, manutenção das atividades do gabinete do vice-prefeito, manutenção das atividades da chefia do gabinete e junta do serviço militar, manutenção das atividades de consultoria jurídica e PROCON, manutenção das atividades da subprefeitura da Volta Grande, pavimentação de ruas do distrito, construção de pontes de concreto, manutenção de pontes e pontilhões, construção de praças de lazer esportivo. Ainda do gabinete, construção do cemitério municipal, manutenção do cemitério e da capela mortuária, aquisição de terreno para instalação de novas indústrias, criação do condomínio empresarial, reforma e manutenção da sede distrital, aquisição e manutenção da repetidora de TV, aquisição do equipamento, máquinas e veículos para o município e distrito de Volta Grande, manutenção das atividades da assessoria de imprensa, manutenção das atividades de controladoria geral, criação e implantação do Diário Oficial. Da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, formação do PASEP, aquisição de veículos, manutenção das atividades do Departamento de Recursos Humanos, manutenção das atividades do Departamento Administrativo, reforma e manutenção do prédio administrativo, manutenção e operação
das centrais de repetição da TV, construção do arquivo documental, manutenção do arquivo documental, regularização de áreas de terra e prédios do município, reforma e manutenção de imóveis, manutenção das atividades do Departamento de Informática, implementação e modernização do Cadastro Único Municipal, implantação do Programa de Plano de Saúde para os servidores públicos municipais, implantação do Programa de Formação Continuada para os servidores públicos municipais, manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio e Arquivo, da Secretaria da Agricultura, manutenção e Programa Municipal de Distribuição de Calcário, manutenção e ampliação da Feira do Produtor Rural, serviços de inspeção municipal de produtos de origem animal, assistência técnica ao produtor, manutenção do Programa Municipal de Desenvolvimento Rural, manutenção do Programa de Mecanização Agrícola, produção e aquisição de mudas nativas, exóticas e melíferas, aquisição de tratores, veículos e equipamentos, programas de capacitação profissional dos agricultores, manutenção do Programa de Patrulha Mecanizada, manutenção do Convênio EPAGRE, manutenções do Programa de Inseminação Artificial, construções do Viveiro de Mudas Municipal, implantação e manutenção do Programa Troca-Troca, Milho e Feijão, manutenção do Programa de Ensaibramento de Vila Pública e Porteira Dentro, manutenção da Secretaria de Agricultura, manutenção da divisão de produção agropecuária e extensão rural, implantações do Programa de Incentivo Agropecuário, convênio com clínicas veterinárias para esterilização de cães e gatos, controle da zoonose. Secretaria de Ações Governamentais e Serviços Públicos, manutenção das atividades do Departamento de Suprimentos, manutenção das atividades do Departamento de Coordenação Governamental, manutenção das atividades do Departamento de Estudos de Projetos e Programas Especiais, manutenção e melhorias da iluminação pública, manutenção dos serviços de limpeza pública, construção de abrigos de passageiros, reformas e manutenção dos abrigos de passageiros, implementação do centro cívico, construção de praças e parques, manutenção de praças e parques, construção do cemitério vertical, manutenção dos cemitérios e capela municipais, manutenção de coleta de lixo e coleta seletiva, manutenção da rodoviária municipal e terminal urbano de passageiro, construção do aeródromo municipal, manutenção do aeródromo municipal e aquisição de veículo. Secretaria da Educação, aquisição de imóveis para creches, construção de creches, aquisição de mobiliários para creches, ampliação e revitalização das creches, manutenção do programa de merenda escolar, administração de recursos humanos e educação infantil, manutenção das atividades das creches, aquisição de mobiliário para a manutenção das creches, construção da quadra esportiva para a educação infantil, aquisição, manutenção e adequação dos parques infantis, aquisição de imóveis para escolas ENAI, construção de escolas ENAI. Ainda da Secretaria da Educação, aquisição e revitalização do mobiliário para escolas ENAI, ampliação e revitalização das escolas, aquisição de mobiliário para a manutenção das escolas, construção de quadras esportivas para o ensino fundamental, construção do ginásio de esportes, reforma e manutenção dos ginásios de esportes, aquisição de imóveis para núcleo de atendimento especializado, NAI, aquisição de material e uniforme escolar para todos os alunos da educação básica, administração de recursos humanos do ensino fundamental, ampliação e manutenção das atividades das unidades escolares. Ainda a Secretaria da Educação. Manutenção das atividades do transporte escolar. Aquisição de veículos para transporte escolar. Aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Educação.
manutenção dos veículos utilizados pelo transporte escolar e Secretaria Municipal de Educação, manutenção das atividades administrativas, reforma e manutenção do prédio da merenda escolar, aquisição de mobiliário e acervo bibliográfico para a implantação de bibliotecas nas escolas e creches, ampliação e manutenção de programas educativos extracurriculares práticas alternativas, aquisição gradativa e manutenção de computadores e notebooks para alunos da rede municipal, educação básica, aquisição de mobiliários e equipamentos para a Secretaria Municipal de Educação, manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Educação, criação do Plano Municipal de Educação. Secretaria da Família e Desenvolvimento Comunitário, manutenção das atividades do Departamento da Família, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Comunitário, Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, aquisição e manutenção de veículos e ou ônibus e ou van, manutenção das atividades do CRAS, manutenção das atividades do CREAS, construção e ou aquisição de imóveis para o Conselho Tutelar, manutenção das atividades do Conselho Tutelar, construção e ou aquisição de imóvel para o Centro de Convivência, construção e ou aquisição e manutenção de imóvel para o CREAS, construção e ou aquisição de imóvel para a Casa Lar. Secretaria de Finanças, manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade, manutenção das atividades do Departamento de Tesouraria, amortização da dívida pública, manutenção das atividades do Departamento de Tributação e aquisição de veículo. Secretaria da Habitação, manutenção das atividades do Departamento de Habitação. Secretaria do Desenvolvimento Econômico, aquisição de terrenos para instalação de novas indústrias, aquisição de veículos, manutenção das atividades da Secretaria, implantação do condomínio empresarial municipal, melhorias e manutenção do pavilhão dos imigrantes, construção de barracões com instalação de incubadoras, indústrias e tecnológicas, industriais e tecnológicas. Secretaria da Infraestrutura, manutenção de pontes e pontilhões, construção e manutenção de galerias pluviais, pavimentação de vias e passeios, construção de passeios, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, abertura de vias públicas rodoviárias de interligação, manutenção do Departamento Rodoviário, manutenção do Departamento do Interior, manutenção do aterro sanitário. Secretaria da Infraestrutura, manutenção e ensaibramento de estradas, construção de garagens e abrigo de máquinas e equipamentos, construção de pontes de concreto de interligação no centro, construção e implementação de elevado no cruzamento da linha férrea no centro, programa de incentivo do poder público em parceria com moradores para a construção de passeios, projetos de urbanização Rio Negrinho do Futuro, construção de passarela de pedestres no bairro São Pedro. Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, aquisição de veículos, atualização de fotos aéreas para complementação de bases cartográficas auxiliares na implementação do plano diretor do município e georreferenciamento, utilização cadastral do município, implementação do plano de saneamento municipal, manutenção do Departamento de Planejamento, manutenção do Departamento de Transporte e Trânsito, manutenção da Defesa Civil, manutenção do Fundo do Meio Ambiente, elaboração de plano de gestão das APAs, Área de Proteção Ambiental. Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente,
manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, operação e manutenção da estação de telemetria, aquisição de um par de aparelhos GPS topográfico geodésio com acessórios, criação do programa de compensação com isenção redução de IPTU para os moradores que fazem divisa com as margens dos rios do município, criação do programa de conscientização, preservação, fiscalização do meio ambiente, repasse ao consórcio intermunicipal Quiriri. Reserva de contingência. SAMAI. Ampliação e substituição da adutora e rede de distribuição de água. Instalação de novas ligações de água. Construção de novos reservatórios. Construção de novas casas de bomba. Aquisição de veículos. Aquisição de máquinas e equipamentos. Aquisição de terrenos. Ampliação da rede coletora e emissários de esgoto no município, Distrito de Volta Grande e Cerro Azul. Instalação de novas ligações de esgoto sanitário. Ainda SAMAI. Construção de elevatórios de esgoto. Manutenção da coleta de lixo e coleta seletiva do lixo. Manutenção das atividades do SAMAI. Implantação da tarifa social para famílias de baixa renda. Criação do Fundo Municipal de Saneamento. Ampliação e reforma da sede administrativa. Ampliação e reforma da Estação de Tratamento de Água, ETA. IPRERIO. Formação do PASEP, manutenção das atividades do IPRERIO, pagamento de aposentadorias e pensões, construção de nova sede administrativa, compensação entre regimes, aquisição de veículos, aquisição de móveis e equipamentos para a sede administrativa, reserva de contingência. Fundação Municipal de Cultura. Construção de um polo cultural, restauração do Casarão Zipperer, manutenção do Arquivo Histórico Municipal, manutenção do espaço cultural, aquisição de imóvel e ou construção do Museu Arqueológico-Geológico, manutenção das atividades do Museu Municipal, aquisição de veículo, aquisição de livros para acervo bibliográfico, projeto biblioteca itinerante e programa Hora do Conto, manutenção das atividades da Biblioteca Municipal, aquisição de instrumentos musicais, manutenção das atividades da Fundação Municipal de Cultura, implantação de projetos aprovados pelo SING, Funcultura, Sicov, Fundo Nacional da Cultura. Ainda Fundação Municipal, agora Fundação Municipal de Esportes. Manutenção das atividades da Fundação Municipal de Esportes. Implantação do Centro Olímpico com pista de atletismo. Aquisição de imóveis. Aquisição de veículos. Construção de pista de atletismo no Distrito de Volta Grande. Manutenção e reforma do Estádio Municipal e dos ginásios municipais de esportes. Manutenção do projeto PASSE, Programa Ação Criança na Escola, nas escolas municipais e estaduais através do projeto Escolas de Portas Abertas, nos finais de semana. Fundo Municipal de Saúde, aquisição de veículos, ampliação e reforma das unidades de saúde, manutenção do programa Piso de Atenção Básica, manutenção do programa Saúde Bucal, manutenção de estratégias de agentes comunitários da saúde, manutenção do programa Farmácia Básica, manutenção do programa Medicamentos para Hipertensos Diabéticos, manutenção do programa Estratégia de Saúde da Família, manutenção de serviços de vigilância sanitária e epidemiológica. Fundo Municipal de Saúde, ainda, manutenção do SAMU, assistência hospitalar ambulatorial, manutenção das atividades do CAPS, manutenção do programa de cirurgias eletivas, manutenção das atividades
do FMS, aquisição da unidade móvel de saúde, construção de novas unidades para o CAPS e repasse ao CIS-AMUNESC. FUNREBOM PM. Corpo de Bombeiros Militar. É o primeiro, né? Aquisição de equipamentos de proteção individual. Aquisição de equipamentos para combate a incêndios, busca e resgate. Equipamentos para viaturas. Aquisição de motor de popa. Manutenção das atividades do FUNREBOM e manutenção das atividades dos bombeiros comunitários. Número 2, FUNREBOM PM, Polícia Militar. Manutenção das atividades da Polícia Militar. Aquisição de veículos. Aquisição de equipamentos. Reforma e ampliação do quartel da Polícia Militar. Fundo Municipal de Assistência Social. Manutenção das atividades do Fundo de Assistência Social. Manutenção do programa Atenção ao Idoso. Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Manutenção do programa Atenção a Pessoas Portadoras de Deficiência. Manutenção do serviço de proteção e atendimento integral à família. Manutenção do programa Oficinas Socioeducativas. Manutenção do programa Socioassistencial, Funeral, Natalidade, Vulnerabilidade Temporária e Calamidade Pública. Manutenção do programa BPC nas escolas. BPC, só a nível de conhecimento, é benefício de prestação continuada de assistência social. Fundo Municipal de Assistência Social ainda. Manutenção do programa Bolsa Família. Manutenção de IGD, SUAS. Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social. Alta complexidade. Aquisição e manutenção de vagas para acolhimento de idosos em diferentes tipos de equipamentos. Manutenção do programa Abrigo Casalar. Média complexidade. Manutenção do serviço especializado para pessoas em situação de rua. Manutenção do serviço de proteção e atendimento especializado a famílias, indivíduos, programa de erradicação do trabalho infantil. Manutenção dos serviços de proteção social ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de proteção de serviços à comunidade. Fundo de Infância e Adolescência. Manutenção das atividades do FIA. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Implementação de lotes urbanizados. Construção de conjuntos habitacionais. Regularização de áreas invadidas. Aquisição de áreas de terra. Projetos para moradias econômicas. Manutenção das atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social. Implantação do Programa de Assistência para Restauração de Moradias Populares. Fundo Municipal de Turismo. Construção do portal turístico do município. Manutenção do projeto Natal Encantado. Manutenção das atividades do Fundo de Turismo. Sinalização turística. Criação de novos roteiros turísticos. Revitalização da rodoviária. Instalação de centro de informações turísticas e recepção de ônibus de turismo. Construção do Centro de Informação Turística. Manutenção, revitalização de pontos turísticos e infraestrutura. Criação do complexo ferroviário. Então, contando de hoje, no caso, a partir de amanhã, nós temos 5 dias úteis para entrar com as emendas que todos os presentes e para quem interessar, como eu disse, nesse momento é apenas um plano, mas se de repente a creche para sair no seu bairro, ou o asfalto, você está pleiteando ele para a sua rua, esse é o momento
de darmos nome, né? De colocarmos o plano em ação, certo? Então, são 3 etapas. Primeiro, você faz o plano, que seria o que nós estamos passando para vocês nesse momento. Depois nós temos ação, quando ele vai virar realidade, onde ele vai ser destinado para cada coisa para o seu bairro. E depois, aonde busca-se como fazer, como aplicar esse plano. Então, tem 5 dias úteis, podem procurar os vereadores ou o próprio Valdir, aqui na Câmara, e essas indicações, essas tentativas de emenda, nós poderíamos dizer assim, elas vêm, a gente vai analisar, e daí nós repassamos as emendas de volta para o Executivo. Seria isso. Muito obrigado.